Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que dois temas que deveriam ser exclusivamente da área policial dominaram o noticiário político do fim de semana, local e nacional. O local foi o caso da morte da vereadora que presidia a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Iane Brena Alencar Araújo, e o seu namorado, Rickson Pinto. Por conta da tragédia com a morte de dois jovens, vimos especulação política e a irresponsabilidade da Polícia Civil em anunciar, antes de qualquer resultado de perícia técnica, que houve um feminicídio e um suicídio, apontando para o fato de o cara ter matado a namorada e depois se suicidado, o que realmente mais parece ter sido mesmo o que aconteceu. Mas isso, para o mundo da especulação, para uma informação da polícia, era imprescindível a conclusão da perícia. Seria impossível a mulher matar o homem e depois cometer o suicídio? Não. Embora, infelizmente, o mais comum é exatamente o contrário, o feminicídio, o homem matar a mulher e suicidar-se. Que a perícia da Polícia Civil seja concluída logo para acabar com essas especulações. O outro fato, o nacional, deplorável sobre todos os aspectos, foi o caso das joias, avaliadas em aproximadamente 16 milhões de reais, que teriam sido dadas pelo governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Ora, um presente oficial dessa monta, se fosse legal, não seria trazido numa mochila, mas numa embalagem condizente com a sua importância. Joias ricas e belíssimas. Mas o não menos grave que essa situação de camuflagem da vinda do presente encerra, no meu sentir, é o fato de um almirante da reserva da Marinha do Brasil. Almirante é o maior posto da hierarquia daquela armada. No caso, o ex-ministro Bento Albuquerque, compartilhar, acumpliciar-se, ser conivente com um crime. Já falamos aqui sobre a desmoralização a que se submetem brasileiros com boa formação intelectual, representantes de segmentos importantes de nossa sociedade, cederem a situações vergonhosas para a manutenção de empregos e empregos suplementares, pois com o emprego principal, no caso, almirante da Marinha Brasileira, qualquer almirante já tem condições de ter uma boa vida, compreendendo, inclusive, os meios para a formação dos filhos. Pois bem, desmoralizando-se, eles tisnam a família, decepcionam os amigos, enfim, tornam-se figuras deploráveis. Tasso Gereissati, ex-senador da República, ex-governador do estado do Ceará
em 3 oportunidades, concedeu uma longa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, que está publicada na edição de hoje. Tasso foi um dos tucanos que apoiaram a candidatura do presidente Lula logo no primeiro momento. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, depois de apoiar publicamente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial do ano passado e atuar como um dos principais interlocutores entre o PT e o PSDB, em diversos momentos da política brasileira, o empresário e agora ex-senador Tasso Gereissati está frustrado com os rumos do Palácio do Planalto. Ele diz: estou muito surpreso, eu não esperava que o Lula e sua equipe viessem nessa linha radical de política econômica, afirmou o tucano em entrevista ao Estadão, referindo-se aos embates do governo com o Banco Central. Aos 74 anos, o ex-governador do Ceará e ex-presidente do PSDB não disputou as últimas eleições e hoje tem um assento na Executiva Nacional da Legenda. Questionado como ele avalia os primeiros meses do governo Lula no aspecto econômico e como esse embate promovido com o Banco Central, ele diz estar muito surpreso. Eu não esperava que o Lula e sua equipe viessem nessa linha radical de política econômica. Não é radical só pelo fato de ser de esquerda, que tem propostas boas, mas pelas ideias ultrapassadas, vencidas e que já foram testadas. É radical também pelo tom agressivo. Esse embate com o Banco Central é inteiramente desnecessário. Em relação ao presidente do Banco Central, chegou a ser feito um ataque pessoal. Isso é profundamente prejudicial à economia do país. Por outro lado, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, traz alguma moderação, mas o conjunto traz uma linha agressiva que volta atrás em conquistas de outros governos, do Michel Temer e até de Lula. Muito bem. Uma das nossas manchetes, das manchetes do nosso blog no fim de semana, tratou sobre as contas do governo do estado do Ceará. E lá nós dissemos, desde dezembro, nós já estamos em março, dezembro, janeiro e fevereiro. Aliás, na verdade, é parte de dezembro. A partir do segundo semestre de dezembro, portanto, 2 meses e meio, o governo do estado do Ceará não paga alguns empenhos de despesas feitas com propaganda, tanto do governo Camilo quanto do governo Isolda Sela. Isto nos últimos 4 anos. O estado do Ceará pagou aos veículos de comunicação, através de 4 agências de propaganda, a Ágil Comunicação e Marketing Limitada, a Verve Comunicação Limitada, a EBM Quinto Comunicação Limitada e a Bolero Serviços em Comunicação Publicidade Limitada. Através dessas 4 agências, o governo do estado do Ceará pagou até a primeira quinzena de dezembro, nos últimos 4 anos, um total de 2.136.496,51, sem contar com as contas do mês de dezembro de 2022, ainda não pagas. Pela cláusula 9ª dos contratos da Casa Civil do Governo do Estado, celebrado na gestão Camilo Santana, cada uma dessas 4 agências recebe 20%
do total de recursos intermediados por elas com os veículos e devolvem 5% do total desses recursos. Não está muito claro no contrato e nem mesmo no portal da transparência como se dá essa devolução e para quem se dá essa devolução. Outro setor que desde o mês de dezembro não recebe pelos serviços prestados em novembro passado é o da aviação. O Estado do Ceará está inadimplente com as empresas de táxi aéreo Executive e Terral. Com a primeira, responsável pelo avião, que fica à disposição do gabinete do governador, inclusive para os voos internacionais, como os que foram feitos, tanto por Camilo quanto por Isolda Sela, inclusive em dezembro passado, a dívida de 2 empenhos superam os R$ 1 milhão com a Executive, táxi aéreo, e com a segunda empresa aérea, a Terral, a dívida corresponde a R$ 480 mil. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que operações do Ministério do Trabalho resgatam trabalhadores em condições análogas à escravidão. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, as operações que resgataram 3 trabalhadores teve a participação da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e também da Defensoria Pública da União. Novo colegiado que representa indígenas foi instalado pelo Conselho Nacional de Justiça. Para a presidente do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ e também do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, a participação das entidades indígenas do novo conselho, denominado Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas e tribais, possibilitará o fortalecimento da construção coletiva de soluções em questões que envolvam suas demandas e também a justiça. Também o CNJ providencia ações e eventos sobre representatividade feminina no mês da mulher. Programada para as 10 horas de amanhã, a abertura do seminário contará com participação da presidente do STF, Rosa Weber, do presidente do STJ, do Conselho da Justiça Federal, a ministra Tereza de Assis Moura, além dos ministros Lélio Bendes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e Ogê Fernandes, corregedor da Justiça Federal e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. E a Polícia Federal vai investigar governo Bolsonaro, no caso envolvendo a tentativa de trazer ilegalmente joias ao Brasil. Após a divulgação das denúncias, e a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, fez uma postagem em sua conta no Instagram para comentar sobre este assunto. Ela chegou a ironizar o caso. "Eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus", escreveu a ex-primeira-dama. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre o ministro das Comunicações. Sócio de Aras de Juscelino Filho é funcionário fantasma no Senado Federal. Lula convoca o ministro para a reunião hoje e ameaça demiti-lo, caso não explique o uso do avião da FAB e de áreas pagas com recursos públicos para ir a compromissos privados, como leilões de cavalos.
Com os destaques do Globo, temos em principal manchete sobre esse assunto do governo Bolsonaro das joias. A coluna de Malu Gaspar fala que esse caso pode atrapalhar a vida de um ministro de Lula que nomeou bolsonaristas. A ligação de Silveira com o almirante Bento Albuquerque, que tentou usar o cargo para liberar as joias, tem irritado o Partido dos Trabalhadores. Também temos sobre o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que quer rever regra da pensão por morte e baixar juro do crédito consignado. Agora, com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Lula prepara pacote para mês da mulher de olho em efeito político eleitoral. O presidente quer dar peso político à data e planeja cerimônia com anúncio de 25 ações na próxima quarta-feira, dia 8 de março. E também temos que o presidente é bom, mas o PT precisa se modernizar, diz biógrafo de Che Guevara. Isso, a coluna Painel aqui da Folha de São Paulo fala sobre Ciro Nogueira, que ele diz que a eleição de São Paulo será um embrião de 2026 e quer aliança contra Bolos. O ex-ministro de Bolsonaro afirma que vitória do deputado levaria à radicalização de Lula. Bom, a propósito aí desta última nota aí do painel da Folha, né, falando sobre a atuação do Ciro Nogueira, senador da República, presidente nacional do PP, é o homem que está à frente pelo lado do PP, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no caso da formação de uma federação de partidos, que é o tema que comentamos agora. Reservadamente, políticos cearenses ligados ao União Brasil, comandado pelo capitão Wagner, e ao PP, presidido pelo deputado federal A.J. Albuquerque e seu pai, o deputado estadual Zezinho Albuquerque, comentam com certa apreensão a formação da federação de partidos envolvendo as duas siglas. A preocupação é com o controle da federação no Ceará. O pessoal do União Brasil diz não ter dúvida que o comando ficará com o capitão Wagner, tendo em vista o número de deputados federais do partido na bancada do estado do Ceará. Do outro lado, o pessoal do PP, Partido Progressista, diz que a federação não vai deixar de entregar o comando ao deputado federal A.J. Albuquerque, pois o número de prefeitos do Progressistas no estado do Ceará é muito maior que o do União Brasil. Nenhum dos dois quer ser comandado pelo outro. Ademais, os posicionamentos dos dois partidos, hoje, no momento, são diametralmente opostos no Ceará. O progressista está dentro do governo do PT de Eumano de Freitas, inclusive com o deputado estadual Zezinho Albuquerque sendo um dos secretários estaduais. Ele ocupa a Secretaria das Cidades. E o União Brasil é o principal opositor do governo Eumano. Lideranças nacionais das duas agremiações têm posições diferentes sobre a formação da federação partidária. O ex-presidente, de novo, as joias, essas célebres joias, tão belas quanto caras. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, no último fim de semana, participou de evento em que esteve presente o ex-presidente Trump. Trump citou Bolsonaro como uma liderança da América Latina e o político mais popular do Brasil. Bolsonaro ainda não tem data para voltar ao Brasil. Ele está nos Estados Unidos
desde o final de dezembro passado, 2 dias antes de terminar o seu mandato de presidente. Agora, com o estouro do caso das joias, que seria um presente do governo saudita para Michele Bolsonaro, por certo, ele demorará mais um tempo para voltar ao país. Aliás, Bolsonaro disse no último fim de semana, no evento da direita americana, que sua missão na presidência da República do Brasil ainda não terminou. Vamos ouvi-lo. Mas nessa terra eu me sinto no Brasil. But in this land, I A feel terra like dos I'm in Brazil. bravos, a terra da liberdade, do Land of- progresso e da ordem. Land of freedom, progress and order. É o que muito político sempre fala, mas não cumpre. It's what many politicians Não é usually fácil say, ser político, but don't pelo deliver. menos para aqueles que querem honrar a sua palavra e quer fazer o bem ao próximo. It has- Nesse momento, eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e também a Ele pela missão de ser presidente da República por um mandato. Mas eu sinto, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou. Acabou, sim, no dia 31 de dezembro passado. Os próximos 4 anos, o presidente da República é Luiz Inácio Lula da Silva. E, para sucedê-lo, só Deus sabe quem será. A eleição já vai decidir quem será o sucessor. O Diretório Municipal do PDT tem data para ser inaugurado. Hoje, o partido atua em Fortaleza com uma comissão provisória municipal. Em maio, haverá a convenção do partido em Fortaleza, quando será eleito, então, o primeiro diretório municipal da agremiação. O ex-prefeito Roberto Cláudio deve ser o eleito. Ele comanda a articulação para inaugurar o diretório municipal. O diretório municipal é quem decide quem será o candidato a prefeito da agremiação no próximo ano. Roberto Cláudio diz que o compromisso do PDT de Fortaleza é com a reeleição do prefeito José Sarto. Mas daqui até lá, muita especulação ainda teremos, acreditando mesmo que Sarto seja candidato à reeleição. O vereador Pedro Matos protestou em discurso na Câmara Municipal de Fortaleza contra a cobrança de impostos sobre os jogos eletrônicos. Vamos ouvi-lo. Quero subir à tribuna aqui hoje para lamentar mais uma ação do governo federal em questões de tributação. Ontem eu subi aqui para falar do PIS e COFINS, que infelizmente a medida provisória vai aumentar o preço da sua gasolina e do etanol, e hoje é mais um tributo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai implementar nos jogos eletrônicos. O governo federal, anteriormente, estava cada vez mais indo no caminho de facilitar a vida de quem quer ser um jogador de esporte eletrônico, um streamer, também uma pessoa que possa viver da tecnologia e do software, e o governo atual está indo na contramão desse segmento, a partir do momento que ele quer criar um novo tributo para compensar a correção da tabela do imposto de renda. O ministro afirmou que o governo vai regulamentar os jogos online e que essa tributação vai compensar na tabela do imposto de renda, gerando bilhões para o governo federal. Ou seja, mais Estado e menos Brasil, né? Eles dizem o seguinte, abre aspas para o ministro, esses jogos não pagam imposto e levam uma fortuna de dinheiro do país. Ou seja,
O que o ministro Fernando Haddad quer dizer aqui é que esse segmento que gera mais renda do que o cinema, a música, o teatro, ele não é importante para o país. Ou seja, vem aqui repudiar essa ação do governo federal. Não podemos ir na contramão do mundo, que é investir em tecnologia, investir nos jogos eletrônicos, fortalecer esse segmento que está gerando renda, muita economia para o nosso país e também formando novos jovens para o mercado de trabalho, pois é um segmento que vem se fortalecendo cada vez mais. Então, somos contra esse novo tributo que querem colocar e embutir nos jogos eletrônicos. Está indo na contramão do mundo. Bom, nós já falamos aqui de que o Diretório Municipal do PDT tem data para ser instalado em Fortaleza, em maio. Na última quinta-feira, a Comissão Provisória do PDT fez uma reunião ampliada com a participação de vereadores de Fortaleza e representantes de comunidades que apoiam o partido, e lá ficou decidido que a direção estadual organizará o trabalho de elaboração do encontro de maio para a efetivação do Diretório Municipal. Mas essa reunião da última quinta-feira, já comentamos aqui, não foi objetivamente para isso. Essa reunião foi uma consequência de uma outra reunião. O PDT está assim, como o PT antigamente, uma reunião para fazer outra. Faz uma reunião hoje para programar a próxima reunião. Essa reunião da Comissão Provisória Municipal da última quinta-feira foi consequência de uma outra reunião do Diretório Estadual na quinta-feira anterior, isto é, da semana atrasada, em que houve um certo desconforto entre algumas falas de participantes, como a fala do prefeito Sardo, a fala do senador Cid Gomes, a fala do deputado estadual Osmar Baquite, que acabou sugerindo que quem não apoiasse o governo de Elmano deixasse o partido, e isso motivou uma série de acusações a ele, Osmar Baquite, na reunião da última quinta-feira da Comissão Provisória, onde ele foi atacado ferozmente. Disseram lá palavras impublicáveis com relação ao comportamento do deputado estadual do PDT, Osmar Baquite. Pois bem, essa reunião da semana atrasada do Diretório Estadual motivou uma série de outros comentários dentro e fora do PDT, porque o senador Cid Gomes teria sido agredido. Na verdade, houve realmente uma situação constrangedora para o senador, onde ficou comprovado que ele não tem mais a liderança que tinha no PDT cearense, pois houve repercussão na Assembleia e também houve repercussão na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, um dia, os vereadores ligados ao Roberto Cláudio criticaram, condenaram, fizeram acusações ao senador Cid Gomes. E no dia seguinte, foi o vereador Léo Couto, do PSB, que assumiu a defesa do senador Cid Gomes. O assunto ainda vai dar muito panos para a manga. Ainda vamos ter muitos comentários em relação a essa divisão, briga mesmo, entre alguns líderes do PDT estadual. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência, dizendo que logo mais estaremos na TV Otimista com o nosso programa e logo mais estaremos nas nossas redes,
aqui sociais do blog do Edson Silva, entrevistando o deputado estadual Felipe Mota. Até amanhã, às 11h45. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos e espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!